o que interessa é que, pela primeira vez na história do Brasil, ele utiliza o termo e o conceito de censura prévia. E censura prévia, a gente, principalmente nós, né, falando agora geracionalmente, assim, quem viveu pelo menos uma partezinha do regime militar de 64 sabe o que isso quer dizer, né? É aquilo que é censurado previamente, é aquilo que, olha, isto não vai ao ar, isto não será publicado, isto não vai acontecer. Passa pela censura e não chega ao público. E 37 são os Estado Novo, né, que é um regime ditatorial sem meias palavras. Assim. Censura prévia mantida, né, a possível censura prévia de imprensa, que é assim, a rádio, que é o grande meio de comunicação de massa. Então, inegavelmente, o regime ditatorial, o Estado Novo, mantém na Constituição toda essa tendência à censura que já vem sendo montada desde 1900. 44, durante o Estado Novo, a criação do DFSP, que é o Departamento Federal de Censura Pública, junto ao Ministério da Justiça. Então, se você pensa lá mais tardiamente, em 64, a divisão de censura, serviço de censura que vai aparecer, já está aparecendo ali, ele apareceu durante o Estado Novo. 45, o Serviço de Censura de Versões Públicas, que é uma agência policial, né? Essa questão policial aparece aí. Então, aquela ideia do delegado lá atrás, com certeza permanece nesse momento, com o Serviço de Censura vinculado a esse departamento criado em 44. Janeiro de 70, em pleno regime militar, pós AI-5, Decreto-Lei 1077, passível de proibição, além das versões públicas, publicações, né, que ofendessem, mais uma vez, a moral e os bons costumes. Então, essa ideia da vigilância sobre a moral e os bons costumes, que vem lá de trás, estamos acompanhando aí, ela aparece de novo aqui com muita força. Bom, chegamos ao AI-5, temos uma intensificação dessas ações da censura, mas convenhamos, assim, tudo isso já vem sendo montado desde 1900. Entre 70 e 76, né, ou seja, durante o AI-5, o faturamento na indústria fonográfica cresceu 1.375%. As pessoas consumiam muito disco, o famoso vinil. Né? E interessante, o LP e o compacto. Aí compacto é uma coisa que não sei se todos aqui estão familiarizados com a ideia, mas você tinha o disco de vinil, que era o compacto simples, que era o disco pequeno, com uma música de cada lado. E o compacto duplo, que é aquele que tinha duas músicas de cada lado. Era muito comum que os artistas, os músicos, lançassem o LP, que tinha ali as suas 10, 12 músicas, e extraíssem do LP a chamada música de trabalho, né, que era a música que muitas vezes ia tocar nas rádios, que era vendida em compacto. E você tinha a possibilidade de comprar ou o compacto, né, simples ou duplo, ou o LP. As gravadoras, né, a tal indústria fonográfica, que era fundamental nesse processo todo, elas tinham isso muito claro, assim, de qual é a música popular, de que música popular estamos falando. Eles colocavam isso em termos de faixa de prestígio e faixa comercial. Então, artistas como, você até citou, né, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, na Fonogram, que foi uma grande gravadora desse período, eram da chamada faixa de prestígio. Então é um momento ali em que você vê um enfrentamento e a censura em ação. Agora, pouca gente lembra que nesse mesmo Fono 73, o senhor Caetano Veloso fez uma apresentação na qual ele convidou o senhor Odair José. Eles cantaram algumas canções juntos, né? 2 canções do Odair José, inclusive. Uma delas é Vou Tirar Você Desse Lugar, né? Que é uma coisa quase inacreditável, assim, que a canção é muito engraçada, inclusive. E outra é aquela assim que muitos aqui devem conhecer, que é Pare de Tomar a Pílula, né? Que é uma canção que foi censurada. Agora, interessante mesmo é esse caso aqui. Esse aqui é o Luiz Airão. Luiz Airão é um sambista, né? Muito ligado a Portela, parece, Rio de Janeiro. Ele lançou esse samba aí em 77. Esse samba era 13 anos. E aí ele tem entre parênteses o divórcio. E eu faço questão de esclarecer isso já, assim, não é que é o título, 13 anos ou divórcio. Essa ideia de o divórcio é da questão da censura, da atuação da censura sobre a canção. Ele faz alusões na letra que são incríveis, assim, né? Você vem me tapeando como um bom menino, né? Câmara de gás, o sujeito foi muito incisivo, né?
é uma alusão descarada aos 13 anos do golpe de 64. O general de Tunis escolheu o seu sucessor, somente a partir de Médici. Então, ele chamou todos os comandantes das regiões militares, antes de destituir o general Frota. Chamou para uma reunião e disse: vou destituir o general Frota. Os senhores têm alguma coisa contra isso? E foi unânime, todos disseram: já passou da hora. Ele está destoando, ele está desafiando a autoridade do senhor. Mas é mais que isso, é dizer assim: vou destituir, vocês estão comigo ou não? Ou eu vou ter que destituir vocês e expurgar as tropas nos quartéis que vocês comandam? Não, presidente, estamos com o senhor. Então, esse episódio da destituição do general Frota é marcante na questão da distensão. Só que o Benjamin fez isso. Ele ouviu a música liberada, como o divórcio, invadiu o escritório do DPF lá em Brasília, da divisão, Departamento de Polícia Federal. Invadiu mesmo, assim, o relato que existe é que ele entrou chutando as portas, com o disco do Airão na mão, e disse basicamente isso aí: vocês são todos os calhordas, olha só o que esse cara fez, ouçam aqui essa música, esse cara sacaneou todos nós e vocês deixaram. Aí o jogo virou. O Airão foi chamado de novo, foi inquirido pela divisão, o disco foi recolhido, ele foi severamente advertido, correu sérios riscos, inclusive, correu risco de ser preso. As telenovelas da Globo, em especial, elas se tornaram, nesse período, um manancial assim, de exposição de obra e de ganho para os tais artistas da faixa de prestígio. Então, todos esses artistas, em tese, engajados, contrários ao regime e tudo mais, eles eram o arroz de festa onipresentes nas trilhas de novela. E as trilhas de novela, lançadas em discos, vendiam horrores, né? Era um esquema cultural, um pacote fechado. A novela lançada e a sua trilha lançada. Então, assim, ouça a novela, né? Pare de sair de casa, não leia mais, fique olhando para a tela e, para pior dos pecados infernais, coloque o disco para rolar, para ouvir as canções da novela. Isso deu muito dinheiro. E são esses artistas que apareciam. Esses artistas, como o da José, da chamada faixa popular, da faixa comercial, não participavam de novelas, não entravam nas trilhas das novelas.